Pergunta, a comunidade de developers no Brasil é bem ativa, professor? Eles ajudam quem está começando? Aonde que a galerinha pode encontrar esse pessoal? Legal, legal. Cara, é uma comunidade bem ativa e a gente brinca que é uma comunidade pequena, né? A gente brinca assim, desde bons anos atrás. Pequena quer dizer o quê? Quase todo mundo acaba se conhecendo aqui ou ali, sabe? Tá, então, entendi. assim, a gente tem, né, o pessoal do FOG tem um Discord aberto, né, que eu não vou lembrar o link de cabeça, galera, mas procura ali, Fellowship of the Game, que vocês vão achar os links, que a gente tenta dar umas conversadas, mas tem vários grupos, né, o problema, não existe um grupo unificado, digamos assim, ali, que todos os game devs estão lá, mas, por exemplo, se você tiver Twitter, é onde você vai encontrar um dos game devs ali, se achando, tanto nacional quanto internacional, né, eu conheço alguns devs indies lá de fora também, a pessoa interage mais no Twitter, é legal, é uma plataforma legal, assim, apesar... O X, né? Virou X agora. Apesar de seus problemas... mudou de nome e tal. Mas, assim, ainda é Twitter, né? É um lugar bacana pra isso, apesar de estar num período de ninguém sabe se vai continuar existindo, não vai, aquela insegurança. Mas pra desenvolvimento de jogos, tem muita gente lá. Tem alguns grupos no Telegram, outros no Discord, que são mais específicos aqui e ali. Eu lembro de cabeça, tem o Jamtastic, chama-se Jamtastic, né? J-A-M-S-T-A. Peraí, professor, não esquece, hein? Peraí, agora eu vou falar com você que está aí do outro lado. Como é importante saber outro idioma. Eu acho que a gente está chegando aqui num ponto que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso depois. Sim, vamos fazer essa pauta. Não é verdade? Eu acho que, ainda mais você que está ligado e quer seguir essa carreira... Não vai poder abandonar o outro idioma, não. Eu acho que em especial o inglês, não é, professor? Sim, não. Eu volto nesse parênteses aí, só para combinado. Perder então conclui aí, o mais importante. Tem, por exemplo, pessoal voltado para mulheres, né? Tem a Woman Game Jam, que vai ter aí também. Eles têm... se não me engano, eles têm um Discord, tá? As meninas têm um Discord, e eu acho que até um Telegram também, que principalmente para as mulheres aí, fiquem ligadas, né? O Woman Game Jam é um evento bem bacana para isso. Mas existem várias comunidades, tá? Tinha grupo no Facebook, na época o Facebook era mais ativo, a própria Unity teve uma época que mantinha. A Unity, no geral, tem alguns servidores no Discord, que por exemplo, existem servidores específicos para ferramentas específicas e alguns mais gerais, só que em inglês, tá? Então aí já vem esse ponto, né? Que eu me lembro de cabeça tem algumas coisas, mas assim, se você for atrás, tem o pessoal... do pessoal da Unicamp e da PUC de Campinas, eles têm um grupo também deles, que eu esqueci o nome agora, e que inclusive tá juntando, tipo, o pessoal da USP, Unicamp, Unesp. O povo já tá lá que tá virando a tábua dos desenvolvedores de jogos aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Então, assim, existem várias comunidades, e aí fica a dica, né? Se vocês têm interesse nisso e têm a disponibilidade, tem o BIG, né? Que é o Festival de Jogos Independentes do Brasil, que acontece em São Paulo, geralmente lá em julho. É um evento que é muito bacana para fazer networking, né? Contatos, assim. Eu fui uma vez, conheci muita gente, e a gente também faz aqui em São Carlos o USP Game Link, né? Que é aquela que você citou no começo, né? Que, tipo... Acontece em novembro, dezembro. Esse ano vai acontecer no final de novembro, inclusive. Não pode ser tímido nessa profissão, hein, gente? Tá pensando o quê? Que vai ficar só atrás, lá ali, né? Fazendo as coisas é sempre legal. Computador. É legal conhecer gente, não conversar, trocar ideia. Nossa, né? cresce demais, né? Sim, não só... Sim. O conhecimento do network, como você falou, né? De trabalho, mas também de amizade, por que não? Sim, claro, né? Trocar ideias é básico. A gente conheceu muita gente bacana nos Pigame Link, veio até gente da capital pra cá, de outras cidades. Então, assim, dê uma olhada nesses eventos também na região, né? Porque é muito bacana, a gente acaba conhecendo um dev, aí começa a conversar, às vezes surge um projeto, ele fala, pô, você quer trabalhar com a gente, não quer e tal. Eu mesmo nessas, né, ganhei uma oportunidade de emprego aí que eu fiquei ali, né... concurso, emprego e tal, até hoje tô pensando ali, estamos lá nas conversas, né? Então, assim, é sempre legal, porque vira e mexe, tem muita recomendação em empresa, então se você conhece alguém, a pessoa viu que você trabalha bem, você é uma pessoa que dá pra confiar, pode te recomendar quando abrir uma vaga. Você tá aparecendo, né? As pessoas estão te vendo, Exato. Né? E você vai conversando sobre o que você faz, você vai trocando ideias, e aí você vai ser lembrado. Claro, não é? Claro. Ajuda muito. Fazer um trabalho bem feito, né? Ser legal com os outros, sempre recompensa, com muito certeza. Bom. Quer botar agora na parte dos idiomas? Dos por idiomas, favor, claro. A gente ainda tem o outro parênteses lá do começo, mas esse de idioma, galera, é muito importante, né? Falando de computação no geral. Por quê? As linguagens de programação são feitas baseadas no inglês. Então, se vocês forem aprender a programar,
Os comandos estão em inglês, basicamente. Então, se você sabe inglês, você sabe ler o comando de uma linguagem de programação muito mais fácil do que se você não souber. Ou seja, não pode fugir nem da aula de matemática e nem da aula de inglês. Certo? É muito importante, né? E tá, claro, melhorando aos poucos, mas muitos dos materiais estão em inglês, né? Os materiais principais aí. Claro que, pô, a gente tinha o Google Tradutor, hoje em dia a gente tem os chats GPTs e os modelos que ajudam a tradução, Sim. Mas ainda assim, se você souber inglês, você provavelmente vai ter um acesso a tutoriais mais completos, mais tutoriais de coisas vai mais ter recentes. Plus também, não é? Exato. O inglês vai ajudar você com Vai. certeza no mercado de trabalho. Com certeza. Nas amizades internacionais. Olha, gente. Sim, sim. Importante. E aquele negócio de não ter medo, né, do seu Sim. inglês. Então, porque muitas vezes, né, o pessoal... Trava. Tem os dois lados, né? Tem o pessoal que não tenta aprender inglês e larga a mão, e tem aquele pessoal que acha que não, precisa ter um inglês fluente, perfeito ali, né? Nativo, para se passar despercebido. Não precisa, né? Principalmente no mercado de trabalho, eles vão querer alguém que saiba se comunicar. Se você consegue dar aquela arrastadinha no inglês e consegue ser entendido, já tá legal. Já tá bacana. Não pode abandonar. Exato, aí não pode, né, congelar. A pessoa falou, oi, bom dia, como vai em inglês, e a pessoa, tipo... Duro. Já era, né? Não, aí não dá, né? Precisa ter o básico. Exato. The book's on the table, galera. Tem Também. que o básico. Muito legal. Essa dica é importante para todo mundo também, que está ali ligado com a gente no Sabedão, porque às vezes fala assim, não, o meu foco vai ser só fazer games, vai ser só estudar a parte de matemática acadêmica, mesmo na acadêmica. Quanta coisa você tem que ler em inglês. Sim. Conta pra todo mundo. Pessoal, é assim. Quando você tá fazendo a graduação, geralmente o material tem alguma versão em português. Tá? Na graduação ainda tá um pouco mais seguro aqui. Você tem material em português. Claro que se você souber inglês, você vai conseguir uns materiais talvez ali um pouco mais tranquilos, mais didáticos, aqui ou ali, quando você procura, né? Se você chegar na pós-graduação, aí você já tá um pouco mais perdido. Por quê? A gente tem que ler papers, artigos científicos, que na maioria das vezes são escritos em inglês. Então você tem que ter um bom entendimento no inglês para poder fazer um mestrado. É muito difícil na área da computação. Eu sei que existem áreas, por exemplo, que português é mais comum, né? Vai fazer letras, vai fazer alguma coisa, claro. Na computação, a maioria das pesquisas está em inglês, né? Porque para dar visibilidade internacional, você poder ler a pesquisa de uma pessoa de qualquer país, as pessoas de qualquer país lerem a sua e tal. Ou seja, não pode terceirizar este serviço. Viu, não, gente? é importante. É você que tem que fazer. Exato. Tá? Você vai ter que ler, você vai ter que escrever, né? Então, Sim. se você tem alguma ideia de fazer mestrado, o inglês vai ser totalmente importante, né? Com certeza, sim. Mesmo para graduação, o inglês ajuda. Claro, não entre em desespero, né? Ai, meu Deus, tô, sei lá, terminando o colegial, não sei muito inglês e tal. Não, tem muito tempo tem ainda tempo. Pra você se aprimorar, buscar um lugar vai que atrás. você se sinta mais confortável também para estudar, né? Porque tem muitas opções. Tem. E de repente você até encontra algum que possa ser focado para aquilo que você se interessa a fazer. Exato. Aqui na USP tem escola de idioma também, voluntária dos alunos, sempre tem alguma coisa, né? Eu gosto de usar bastante o Duolingo. Não estou recebendo para isso, mas olha, eu gosto do Duolingo, né? Dica particular também dica é válida. particular, exato. É o que eu gosto você utiliza bastante. E vale. Sim. Eu tive, né, a oportunidade de fazer inglês e espanhol durante meu ensino fundamental e médio, né? Eu gosto muito de estudar idioma. E eu fiquei meio estagnado, né, na graduação, mestrado, doutorado, assim, é difícil de arrumar um tempo. Mas pelo menos eu peguei o Duolingo depois de vários aplicativos, hoje em dia eu consigo estudar um pouquinho de japonês, um pouquinho de francês, que eu gosto, assim, tô arranhando as coisas. Eu acho bacana. Gente, você ouviu isso? Um pouquinho japonês de é difícil, tá emperrado. O francês tá melhor. O francês tá melhorzinho. Adoro francês. O francês tem bastante palavra parecida com o português, que eu já percebi que eu tenho uma amiga francesa, a gente às vezes não se entendia em espanhol, e pelo menos a gente falava em português, eu falava. E ela falava, não, essa palavra eu conheço. Francês, se você sabe português, sabe inglês, o francês vai saindo. Vai né? saindo aos pouquinhos. E na questão do alemão, só pra gente fechar essa... O alemão é legal. Nessa área também é bem forte, não é? Não é tanto, né? Assim, o alemão, eu falo do alemão legal porque tem muitas empresas de tecnologia, que nem esse meu amigo, que tá trabalhando na Siemens da Alemanha, né? Fiquei ligada aqui. É interessante.
O francês, inclusive, eu comecei a aprender porque existe muita empresa de jogos na parte canadense, francesa do Canadá, né, Montreal, etc. E na França tem alguns estúdios também. Então eu quis aprender também, só pra, né, vai que, né, algum dia surge a oportunidade, quem sabe, né? É legal, tudo é possível. Mas eu diria que, assim, inglês é o foco. Tem que ser a base. Depois é ver o que você quer. Né? Então, assim, empresas boas de jogos tem em tudo que é lugar. Tem um monte no Japão, tem um monte na China, tem um monte na França, tem um monte no Canadá, né? Então, assim, tem vários idiomas. E eu falo que, assim, aprender um idioma, se você gosta, é sempre um mais, né? Você vai poder se comunicar com alguém, né? Em algum caso, a gente... Na academia tem congresso, tem visita, tem tal. Então é sempre legal saber. Como é que você vai lá fazer um networking? Faz um networking, ó. Fala o idioma da pessoa ali, né? Faz mais amizade. Viu? Bacana. A gente saiu do assunto, mas é no mesmo assunto, viu, gente? A gente tá falando aqui, para quem não sabe, com o professor Leonardo, do ICMC. Quem chegou agora, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Sabidão vai te explicar um monte de coisa. Esse aqui é só o primeiro de muitos.